Boa noite a todos. É com muita alegria, muita satisfação que nós damos início às palestras do ano de 2021. Muito contente por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui mais um ano, falando sobre o Evangelho de Jesus, trazendo boas reflexões, não da nossa parte, mas reflexões do Evangelho, que tem bons ensinamentos, que tem excelentes condutas, pois afinal é a explanação da vida do Espírito mais puro que já colocou os pés nesse planeta chamado Terra. Então falar sobre o Evangelho, independente de quem seja, independente da evolução espiritual daquele que vos fala e que considero a minha ínfima, mas falar sobre o Evangelho é muito bom, é muito bom. Para darmos início ao nosso tema do ano de 2021, como de costume, vamos convidando Jesus para que se faça presente entre nós, para que os bons espíritos nos acompanhem durante esse ano, durante esse trabalho de Evangelho, que sejamos iluminados, intuídos, que estejamos sempre protegidos, cada um de vocês, nas suas casas, nos seus lares, que todos possamos ser abençoados. Pensei, para esse início de ano, trazer uma palestra, uma reflexão profunda sobre nós mesmos, um guia, uma conduta a respeito de como nos portarmos, de como sermos nesse ano de 2021. E o título escolhido foi do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos. É bem verdade que estamos a uma distância consideravelmente grande de ser perfeitos, né? Entre aspas, porque perfeito só Deus, né? Mas a perfeição relativa dos bons espíritos. Vamos falar sobre o item 3, o homem de bem. Para entendermos esse conceito, a gente precisa voltar lá atrás, naquele velho homem que talvez ainda resida dentro de nós antes da vinda de Jesus Cristo, né? Onde tínhamos práticas consideradas pagãs, digamos assim. E com a vinda de Jesus surgem os conceitos teológicos e essas práticas, digamos, greco-romanas, que adorávamos o fogo, adorávamos o trovão, os deuses, né? Vão dando lugar ao cristianismo. Mas é bem verdade que todos nós sabemos que não foram bem aceitas de início, porque um homem, um pregador que fala sobre igualdade, fraternidade, caridade, não são todos que aceitam de prontidão. E assim foi com Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a história dele, tudo que se passou com ele, os enfrentamentos que ele teve durante toda a sua vida e toda a sua jornada, né? Mas faz a gente refletir sobre a nossa conduta diante dos ensinamentos de Cristo. Vocês já vão entender essa reflexão. Então, eu fico imaginando, fico pensando, se o nosso relacionamento com Jesus hoje não é mais parecido com as práticas greco-romanas de antigamente do que propriamente com a vida e a obra de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se a gente for lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a gente vai entender que aqueles que a gente mais agride é onde a gente vai reencarnar na próxima vida. Então vamos pegar um exemplo bem paranaense aqui. Aquele coxa branca que fala muito mal, mais que muito mal do atleticano, talvez ele venha nascer, bem provavelmente, num berço atleticano. E assim vice-versa. O atleticano roxo, rubro-negro, que fala muito mal do coxa branca, quando abrir os olhinhos da próxima encarnação, vai enxergar o quarto vermelho e preto, ou vice-versa, branco e verde, já vai estar o uniforminho do lado. E o que acontece com esses greco-romanos, de práticas greco-romanas que foram reencarnando em berços cristãos? É bem verdade que eles vão
desconstruindo, porque o velho homem fala mais forte dentro, e vão adaptando o cristianismo às suas práticas, né? É como um atleticano lá que reencarnou no berço coxa branca e vê o coxa fazendo um gol e intimamente vibra. E assim, essas práticas foram transformando o cristianismo, né? Então, os gregos tinham muitas estátuas, né, dos seus deuses, e é bem verdade que os imperadores, vocês podem perceber que as estátuas nem cabeça tinham, que mudava o imperador, só trocava a cabeça da estátua, né, e o resto da estátua permanecia. Eram adorados como deuses, existia uma simbologia de tudo isso, e às vezes eu me pergunto se a gente não de repente tirou a cabeça de César e colocou a cabeça de Jesus Cristo. E a gente simplesmente adora a imagem de Jesus Cristo. Se a gente não vem transformando a obra de Cristo, né, nas nossas práticas greco-romanas lá de 2, 3 mil anos atrás. Né? De repente a gente tirou a cabeça de César e colocou a de Cristo. De repente a gente colocou uma imagem como um quadro de Jesus Cristo. Alguns carregam o crucifixo. E tem algum problema nisso? Não. Desde que a sua relação não seja limitada a isso. Né? Qual é a nossa relação com Jesus? Qual é a nossa relação com Deus? Nós temos o hábito de nos relacionarmos? Ou será que nós só adoramos? Ou será que nós só temos um relacionamento muito superficial? Fiquem pensando num relacionamento, por exemplo, aqueles que são casados, ou que têm um relacionamento de longa data, ou aqueles que não são casados, relacionamento entre pai e filhos. Se seria suficiente todo dia, como quando encontrássemos a nossa esposa, falasse assim: Senhora, minha esposa, me abençoe. Seria suficiente? Senhora, minha esposa, eu te agradeço por tudo que faz por mim, cuide de mim, tá? Me abençoe e me proteja. Cuida também dos meus filhos, tá bom? Que assim seja. Amém. Seria suficiente para o nosso casamento durar? E se eu faço tudo isso ainda e continuo deixando a toalha molhada em cima da cama, a meia, uma para um lado, outra para o outro, o tênis no lugar errado, enfim, a escova de dente com a tampa, a pasta de dente com a tampa aberta, seria suficiente para o nosso bom relacionamento? Então vamos se perguntar qual é o nosso relacionamento com Jesus. Como a nossa vida está relacionada com os seus ensinamentos e com sua vivência. O que nós fazemos de parecido com Jesus? Se a gente o adora, a gente o segue, como eu disse, não existe nada de errado em a gente adorar Jesus, a gente adorar Deus, não existe nada. Agora, se o nosso relacionamento se limita a isso, aí a gente deve pensar um pouquinho mais em como melhorar o nosso relacionamento. Para exemplificar bem essa história, eu vou contar para vocês, vou relembrá-los, né, que talvez a maioria de vocês já saiba. Você lembra da história de Mahatma Gandhi, que levou um soco do soldado britânico? Para aqueles que não conhecem, eu vou contar. E para aqueles que já conhecem, vão relembrar. Então, Mahatma Gandhi vinha caminhando e um soldado britânico chegou na frente dele, acertou um soco, ele foi ao chão. Levantou. E o soldado ficou esperando a reação física e violenta de Mahatma Gandhi, o qual não ocorreu, porque Mahatma Gandhi era a favor da não violência. Aí o soldado novamente foi lá e mais um soco na cara. Ele foi ao chão novamente.
levantou. Não esboçou sequer a mínima reação violenta em relação ao soldado, o qual não se aguentou e perguntou: quem te ensinou a ser covarde desse jeito? E aí Mahatma Gandhi olhou para ele e disse assim: esse que está aí, pregado nessa cruz que você carrega no pescoço. Agora, eu contando essa historinha para vocês é uma coisa. Vocês já imaginaram a vibração espiritual de Mahatma Gandhi falando aquilo para o soldado? A emanação de sentimento, de fluido? Aquilo deixou o soldado assustadíssimo. Arrepiou até o último fio do cabelo do perispírito dele. Aí tá. Parem para pensar. Um cristão violento? Um cristão que segue os ensinamentos de Jesus? A pessoa mais pacífica que já colocou o pé nesse planeta? Que é o governador do nosso orbe terrestre? Um cristão violento? Consegue entender o distanciamento de nós? Vamos nos incluir junto com o soldado? O distanciamento de nós e de um cristão íntegro, sincero e não hipócrita como nós? Eu não estou falando especialmente de ninguém. Eu estou falando de todos nós que nos encontramos no mundo de provas e expiações. Nós somos mesmo cristãos? Nós acreditamos na obra, na vida, na vivência de Jesus Cristo? Ou nós adoramos uma imagem, como os gregos romanos? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. Vale muito a pena. Às vezes, eu chego a pensar que a nossa relação com Deus, ela se paralisou e mecanizou. Nós somos, talvez, não todos nós, alguns, nós somos adoradores pedintes. E aí, me vem logo as minhas orações. Que muitas vezes, a gente aprende como se faz uma oração. E aí você segue uma cartilha lá. Primeiro você louva a Deus, depois você agradece e depois você pede, E muitas vezes quando a gente está louvando a Deus, Senhor Deus Pai, é tão automático que de louvor sincero, talvez exista muito pouco, Aí quando chega na hora do pedido, aí a gente está mais afinado com aquilo que a gente precisa, não é verdade? Às vezes eu penso que a gente se assemelha a um filho adolescente. Quem tem ou quem teve sabe como é. Se passa na sala e nem olha na tua cara, tá tudo certo. Agora quando chega assim, oi pai, tudo bem? O que vem na cabeça da gente que é pai? A gente não fala, Às vezes a gente até fala, mas a gente pensa na hora, o que será que você precisa? Será que a gente não se comporta assim com Deus e com Jesus? Como um filho adolescente? Que o filho, quando cumprimenta a gente, quando ele quer alguma coisa, é praticamente uma adoração. Oi pai, como é que você está? Voz mansa, calma, tranquila. E é como a gente conversa com Deus. Deus Pai, Todo-Poderoso, misericordioso. Não é assim? E aí chega na hora, certo? Jesus já pensa assim como a gente, Pensa, o que você quer? Fica só esperando, Chegar na parte final, onde a gente vai se concentrar mesmo naquilo que a gente quer pedir, Então é na véspera de cirurgia, é o saldo negativo no banco, é numa prova, é em qualquer dificuldade. Em qualquer dificuldade que a gente tenha, lá estamos como um filho adolescente. Senhor Deus Pai,
E se sabe que isso me fez pensar muito a respeito das minhas orações. Não aquelas que a gente se encontra realmente assim, conectado com Deus, e que não são todas as vezes, mas aquelas assim que a gente faz, que a gente, como cristão adorador, a gente quase que tem por obrigação, né? Fazer de manhã antes de iniciar o dia e fazer à noite antes de dormir. Eu parei para pensar muito a respeito da qualidade, da sinceridade dessa minha relação com Deus, e se eu não estou fazendo só assim para Deus, assim como se eu fizesse para minha esposa, não ia adiantar absolutamente nada. Então preciso me relacionar com Deus com mais sinceridade. Gente, tem alguma coisa errada em pedir as coisas para Deus e para Jesus e para os bons espíritos? Está errado isso? Claro que não, gente. Se você não pede, comece a pedir. Já está na hora. É excelente. Mas assim como lá no nosso relacionamento, se a nossa prática de relação for só isso, se limitar a só isso, aí também precisamos rever os nossos conceitos. Então não tem nada de errado em louvar a Deus. Não tem nada de errado em pedir o que a gente precisa. Nós só precisamos avaliar se o nosso relacionamento não está reduzido a isso. Para a gente entender sobre o homem de bem, nós vamos voltar um pouquinho mais atrás, antes de Jesus Cristo, 500 anos antes de Jesus Cristo, lá em Confúcio. Confúcio, trazendo um resumo muito breve dos seus ensinamentos e pensamentos, mas muito breve mesmo. Confúcio dizia que nós devemos nos colocarmos no lugar do próximo. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse conosco. E isso, gente, resolveria 95% dos problemas do mundo. A segunda coisa que Confúcio nos ensina é, depois de agir, identificar, colocando-se no lugar do próximo, dê o seu melhor, dê o máximo de si, faça o melhor que pode. Então pensem, eu doente indo ao médico, o que eu espero do médico? Que ele me olhe como doente e se coloque no meu lugar. E a partir disso, que ele dê o seu melhor para me curar. É isso que nós queremos ou não é? Quando você vai no mercado, quando você vai na padaria, quando você vai na farmácia, em qualquer lugar que seja, não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente espera? A gente espera nos relacionarmos, porque isso é relação, né? Nós esperamos nos relacionarmos com pessoas de bem. Pessoas que nos olhem, né? E se coloquem no nosso lugar. E a partir daí, deem o seu melhor. E isso é de antes de Jesus Cristo. Está lá em Confúcio. Mas existe uma filosofia conhecida de todos nós que diz que pimenta nos olhos do outro é refresco. Não é verdade? A gente não compreende a dor do outro. A gente não entende as dificuldades do outro porque a gente não se coloca no lugar do outro. E aí, às vezes, quando a gente se pergunta o porquê a dor é necessária, vocês já percebem que a dor nos coloca no mesmo patamar? Para quem está sentindo dor, importa se você é atleticano ou coxa branca? Se você é homo ou heterossexual? Se você é espírita, católico, umbandista? Importa? Para a dor importa? Isso difere de alguma forma?
Agora, lembrando que Emmanuel nos ensina, lá no livro A Caminho da Luz, que a reencarnação inverte o lado, né? Que você vai reencarnar num berço talvez daquele que você mais agrediu. Sentiu um pouco de medo agora, naqueles que estão acompanhando a palestra, né? Se essa reencarnação inverte o lado, será que é válido pimenta nos olhos dos outros é refresco? E se você for buscar lá no céu e inferno, o Código Penal da vida futura vai estar lá escrito e explicado, dizendo que quando a gente faz a coisa errada é arrepender, reparar e expiar. Meu Deus, mas se eu já me arrependi, já reparei, eu vou ter que expiar ainda? Mas o que é expiar? Expiar é estar no lugar do outro. Expiar é estar no lugar do outro, né? Então, gente, esses são processos educativos da vida da gente. As nossas expiações são processos educativos que nos colocam no lugar do outro, né? Mas como todos nós já entendemos que no fundo nós queremos conviver com pessoas boas, viver bem, nós queremos sempre, né, viver bem, mas não queremos viver o bem, né? A gente muitas vezes está mais comparado ao soldado que agrediu o Mahatma Gandhi do que propriamente um cristão digno de ser chamado de cristão, né? O soldado é violento e mau e muitas vezes nós nos comportamos de maneira violenta e de maneira maldosa, quando na verdade nós só queremos conviver com pessoas boas. Com pessoas boas. E aí eu pergunto, qual é o objetivo do Espiritismo no meio de tudo isso? Já pararam para pensar? O que o Espiritismo pode fazer por você? Vocês já pararam para pensar nisso? No meio de tudo isso, qual é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é a formação do ser humano de bem. E precisa ser espírita para isso? Vou contar uma historinha para vocês, de Chico Xavier. Chegou uma esposa e foi falar com Chico Xavier e disse assim: Chico, meu marido é uma pessoa muito boa. Chico até se espantou, né? Que geralmente é a reclamação, né? Quando fala meu marido, já vem bomba, né? É uma pessoa muito boa. Ele é um pai sensacional. Ele é um excelente profissional. Ele é sério em suas condutas. Ele faz tudo o que precisa dentro de casa. Ele é um ótimo marido, um excelente namorado. Chico, olha, um ser humano espetacular. Ele só tem um defeito. Chico pensou, nossa senhora, um ser humano tão bom deve ser uma coisa muito grave, deve ser usuário, O que é o defeito do seu marido, minha filha? Ele não é espírita. E aí Chico parou, pensou. Vejam só, o que vocês responderiam diante dessa afirmação da mulher, dizendo que o marido era excelente em todos os pontos, mas que ele não era espírita? O que vocês responderiam? Alguns responderiam, falando assim, meu Deus, largue essa pessoa, deixe para trás, onde já se viu não ser espírita, né? Sabe o que Chico respondeu para ela? Chico respondeu, ele não precisa do espiritismo, minha irmã. Como quem diz, quem precisa é você. Por isso que você é espírita. Ele já não precisa, porque ele é um homem de bem. Ele é um homem de bem. Eu senti vontade de trazer toda essa reflexão agora, no início do ano, para a gente colocar em xeque, para a gente colocar
trazer para o nosso pensamento mais íntimo a respeito do nosso relacionamento com Deus, com Jesus, a respeito da nossa conduta, a respeito de como nos relacionamos não só com Deus, mas com o nosso próximo. E se esses nossos relacionamentos, eles se assemelham mais com a vida e a conduta de Cristo, ou com a do velho homem que ainda existe dentro de nós. Caso vocês, assim como eu, identificarem que as nossas condutas, apesar de não serem tão maldosas, não terem talvez crimes gravíssimos como já cometemos em outras vidas, mas se vocês identificarem que a nossa conduta é muito parecida com aqueles que a gente lê naqueles livros espíritas, naqueles romances, naquela história que a gente lê de 1700, 1500, já 2000 anos atrás, lá do Públio Lentulus, lá do livro Há 2000 anos, 50 anos depois, André Luiz. Se você perceber que a tua conduta, assim como a minha, está mais parecida com aquela do que com a vida e a obra de Cristo, de 2000 anos atrás, vale a reflexão. Vale bolar um plano e uma meta para 2021. É bem verdade que a gente não vai melhorar em tudo, mas a gente pode escolher um ponto. A gente pode escolher uma atitude bem pequenininha para sermos um pouquinho mais parecido com Jesus. Sugestão de escolha de defeito. Aquele que mais te incomoda. Aquele que mais te derrota. Aquele que mais te coloca na lona. Todas as vezes. Escolhe esse. E se você não sanar ele por completo em 2021, que seja em 2022. Que seja em 2023. Mas que todo ano possamos estar uma centelha mais parecidos com Cristo. Que o nosso relacionamento com Cristo saia da estátua e do crucifixo e passe a ser um relacionamento significativo, um relacionamento de confiança, um relacionamento que nos traz conforto, que nos traz consolo. Esse é o meu desejo mais sincero para cada um de vocês e para mim também. Que o nosso 2021 seja abençoado pelo nosso relacionamento sincero com Cristo. Chegando agora no momento das nossas irradiações, da fluidificação da nossa água, vamos aproveitar esse pensamento, vamos aproveitar esse convite de relacionamento com Jesus e vamos pensar no nosso próximo. Vamos endereçar boas vibrações de otimismo, de esperança, de um bom ano para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que se encontram em dificuldades, que se encontram presos na violência, nos vícios, que se encontram enfermos nos hospitais, abandonados em seus lares, os velhinhos do asilo, as crianças dos abrigos, os presidiários, os depressivos, aqueles que pensam em tirar sua própria vida, que recebam as nossas boas energias, as nossas vibrações, que sejam tocados pelo amor do Mestre Jesus, pelo amor de Deus, Pai de todos nós. Que a nossa água seja fluidificada, que ela se transforme no remédio que cure as dores do nosso corpo e do nosso espírito. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco durante esta jornada, a qual nos preparamos e damos início
que se chama 2021. Nós encerramos aqui o primeiro evangelho do ano, agradecidos pela oportunidade que Deus, nosso Pai, nos dá, ao Mestre Jesus pelo amparo e apoio incansável e aos bons espíritos por sempre estar conosco. Gostaria também, como sempre, de agradecer o meu amigo e irmão Antônio Marcos, que está sempre aqui conosco, e a atenção de cada um de vocês. Uma boa noite a todos.